Uns anos atrás, eu tive uma fase em que eu invoquei em pesquisar histórias de desistências. E não foi uma fase ruim, não foi nada pesado. Eu adoro aquelas frases desmotivacionais de quando você ouvir aquela voz dentro de você dizendo desista, escute-a, porque desistir é gostoso demais. E tem hora que é gostoso mesmo, porque nem tudo tem que ser levado até o final. E esse episódio é sobre isso, sobre desistências. Mas calma, que esse papo vai fazer sentido. Você está ouvindo Homo Acadêmicos. E hoje, no último episódio da nossa temporada, a gente vai falar de jogar tudo pra cima. Tô brincando. Até porque teria que sair catando tudo depois. Se ainda não fez isso, segue a gente na sua plataforma de podcasts e manda esse episódio para aquele amigo ou amiga que tá naquele momento, não me empurra que eu já tô na beira. Já viu aqueles testes de personalidade baseados em você é uma pessoa que lê um livro até o final ou uma pessoa que abandona livro? Daí, se você disser que lê até o final, mesmo o livro sendo horroroso, quer dizer que você é uma pessoa dedicada, super leal. E se você abandona o livro, quer dizer que você não é uma pessoa confiável, que tem dificuldade de se comprometer e tal. Você já viu isso? Então, eu acho isso uma baita bobagem. Tudo bem que tem gente que lê o livro até o final por um certo senso de compromisso, porque supera o desafio de encarar um livro grande, qualquer coisa do tipo. Mas pra que, gente? Sempre imagino uma pessoa dando uma bicada num copo de leite azedo, percebendo que ele tá ruim e mesmo assim bebendo até o final. O Duchamp, por exemplo, lembra dele? O cara que colocou o mictório numa exposição de arte? Uma das figuras mais importantes da história da arte do século XX? Então, ele deu uma desistidinha também. Lá por 1918, ele já dava esses sinais falando que não tinha o entusiasmo de um pintor profissional, reclamava da arte da galera que produzia, umas coisas do tipo. Ele dizia que estava desistindo da arte em favor do xadrez, que ele considerava uma coisa mais pura. Ele chegou a competir internacionalmente por vários anos até. A Sturtevant, uma artista americana considerada uma das mães da arte de apropriação, ela também parou de produzir arte quando, lá pelos anos 60, mais ou menos, ela foi difamada por um outro artista. No Brasil, a gente tem o Raduan Nassar, que abandonou um curso de letras e outro de direito. Passou uns meses nos Estados Unidos e aí ele desistiu de ser imigrante lá. Foi para a Alemanha fazer um curso de alemão, mas desistiu e voltou. E ele também abandonou a direção do jornal do bairro que ele tinha assumido, e a gente conhece ele porque ele escreveu uns contos excelentes, e aí vieram os romances Lavoura Arcaica e Um Copo de Cólera. Em 2016, ele até ganhou o Prêmio Camões de Literatura em Língua Portuguesa. Mas, daí ele abandonou a literatura e foi pra roça levar uma vida mais tranquila. Bom, eu não chego nem perto desses gigantes aí que eu citei, mas me expondo aqui um pouquinho, eu abandonei um curso de engenharia de produção que eu fiz por quase 1 ano, e depois um curso de matemática que eu fiz por quase 2 anos. E por muito tempo eu me senti bem mal com isso. E tá, não vou mentir, porque vai que meu psicólogo resolve ouvir isso aqui, né? Eu ainda me sinto mal às vezes, porque quando eu tô meio pra baixo com isso, eu vejo o que eu vivi como se fosse uma marca de fraqueza, uma maldição que caiu e que, já que eu desisti uma vez, agora eu vou desistir sempre. Pronto. Daqui pra frente vai ser assim. Não vou terminar nada nunca mais. Vai ficar tudo pela metade. Como se eu tivesse atrasada na vida. Não sei se você que tá me ouvindo já passou por isso, ou teve essa vontade profunda de desistir, mas provavelmente sim, né? É o tipo de coisa que afeta todo mundo em algum momento da vida. Mas eu queria dar uma ênfase aqui em quem sente isso em relação à universidade, e que a gente pudesse começar a tentar esmiuçar essa vontade.
Primeiro, a gente pode pensar, mas desistir é uma virtude ou um vício? Em determinadas situações, desistir pode na realidade ser uma virtude intelectual. Espera aí, deixa eu te explicar melhor. A doutora Heather Bartley, que é professora em epistemologia e ética no Departamento de Filosofia da Universidade do Connecticut, ela tem um estudo inteiro sobre como desistir, procrastinar e relaxar podem ser virtudes intelectuais, se colocadas no contexto correto. Um exemplo é quando você está num ambiente que não é acolhedor para o desenvolvimento intelectual. Um lugar onde as pessoas são sistematicamente impedidas de perseguir seus objetivos intelectuais, aquilo que elas desejam estudar para se tornar pessoas que florescem, né, mesmo intelectualmente. Então, como diz a doutora Bartley, um exemplo que ela dá é relembrar das maneiras pelas quais as mulheres foram, em alguns lugares ainda são, sistematicamente excluídas da educação formal e direcionada para tópicos mais triviais. Então, quando as mulheres são impedidas de estudar matérias como matemática, literatura, história, ciência, e são direcionadas para assuntos triviais, como a etiqueta tradicional ou como colocar a mesa, nesse ambiente, se você não pode fazer mais nada além disso, se você é impedido de fazer aquilo que você está perseguindo, né, intelectualmente, desistir é mais parecido com uma virtude intelectual do que com um vício. A verdade é que quando você se importa com seus objetivos intelectuais, então você para pensar, olha ao seu redor e percebe que existem limitações reais e talvez seja melhor que, por enquanto, ou para sempre, abandonar algumas empreitadas. E nesse momento que você decide isso, você está sendo virtuoso. Então você pode ter uma limitação, às vezes, desses ambientes viciosos, como eu acabei de falar, às vezes é um momento da vida. Então, às vezes desistir é uma virtude. E você está agindo em prol de um bem epistêmico. Naquele momento, você não vai conseguir encontrar ou perseguir os seus objetivos intelectuais. Porque você na realidade quer prosseguir, porém de outra forma e talvez em outro lugar. Isso que a Ana Bezerra acabou de falar ajuda a gente a explorar as nossas emoções e as nossas intenções em torno desse: será que eu quero estar aqui? Será que não tem algo que precisa mudar? Porque, primeiro, a gente tem que considerar uma coisa: desiste quem pode. A gente não pode desistir e abandonar um emprego chato e ruim só porque acordou com vontade. Muitas vezes, muitas mesmo, a gente tem que ficar lá porque precisa. No fim do mês, as contas não vão desistir de chegar, ainda que não seja fácil, já que a pesquisa na nossa região parece sempre ficar em segundo, terceiro ou quarto plano para as políticas públicas. E a gente acaba tendo pouco apoio estrutural para insistir tanto. A universidade, e principalmente a pós-graduação, elas podem fazer uma peneira de extrato social, no sentido de que só consegue fazer quem tem uma família sustentando. Até porque não são todos os países que possuem pós-graduação pública gratuita. Na Colômbia mesmo tem que pagar, no Chile também. E apesar de ter bastante bolsa que vai cobrir o custo da faculdade, ou ser tipo um salário que você vai viver, ou as duas coisas, porque tem gente que consegue ter as duas, não é todo mundo que consegue. Inclusive, os estudantes e professores lá têm reclamado bastante que as bolsas estão diminuindo. Quando eu passei no mestrado e eu vim morar em Juiz de Fora, eu vim sem saber se eu ia ter bolsa ou não, porque o programa ele não avisa com antecedência se você vai ter a bolsa. E não é o caso apenas do meu programa. Eu sei de gente de outro programa, outra faculdade, que o coordenador incentivou a pessoa a se mudar de cidade para fazer a pós, porque ele jurava que ia ter bolsa, mas depois de um ano ainda não tem nem notícia de qualquer bolsa, nem nada. Então você tem que ter algum suporte financeiro da sua família ou dos seus amigos, que foi o meu caso, para dar um salto no escuro como esse e fazer a matrícula. Eu cheguei na cidade com menos de R$200 no bolso. E quem me segurou realmente foram meus amigos. Então, eu comecei a trabalhar em uma escola, corrigindo redação.
mais ou menos um mês depois do início das aulas eu fiquei sabendo que eu ia ter bolsa. E aí eu tive que esperar mais um mês para a bolsa cair. Mas também comecei a pegar uns freelas porque eu precisava pagar o que os meus amigos tinham me emprestado naquele processo de mudança para mobiliar apartamento e tal. E não estava dando conta de cobrir outras questões médicas que estavam surgindo, ou uma viagem dentro do mesmo estado para visitar meus pais. E eu me sentia aquele clichê do gente de humanas que faz um monte de coisa que não dá dinheiro. Mas eu não podia largar nada disso porque era o que estava sustentando minha formação, já que eu finalmente tinha entendido minha vocação e tinha certeza de que queria seguir estudando literatura para ser professora. Então não é incomum que nesses contextos de maior fragilidade econômica, a pessoa precise desistir da graduação ou da pós para trabalhar. E às vezes ela nem chega na pós, né? Porque já teve que focar ali em outro trabalho para poder sustentar ela mesma e a sua família. Mas o que eu contei sobre a minha história é um exemplo de como que a comunidade pode ajudar para a gente não ter que desistir. Enquanto para algumas pessoas o que segura elas ali, apesar das dificuldades, ser o maravilhamento com o que ela está pesquisando, a compreensão da importância daquilo e o sonho de transformar o mundo com as suas descobertas e propostas, em outros casos é justamente a falta de estrutura que vai segurar a pessoa ali. Essa é a oportunidade que eu tenho para conseguir ascender socialmente. Tenho que agarrar com unhas e dentes, não tem outra opção. E tem horas que só o apoio da família, que tá fazendo de tudo para manter e sustentar a gente ali, mesmo sem entender muito bem o que a gente tá fazendo, é o que nos dá força para seguir esse sonho de poder ter uma melhor estrutura para oferecer para nossa família. Em um dos cursos que eu fiz, antes de ir para letras, eu também tive que lidar com alguns professores que não ajudaram em nada. Teve uma situação em que o professor chamou um por um lá na frente para pegar a prova que ele tinha corrigido e que ele tinha tido o trabalho de colocar da nota menor para a nota maior, e eu fui uma das primeiras a receber. Quando eu fui lá na frente, ele falou minha nota em voz alta e perguntou se eu não tinha vergonha, se estudar para a matéria dele não era uma prioridade para mim. E perguntou na frente de todo mundo mesmo. E, bom, não é que não fosse uma prioridade para mim, só que era muito difícil mesmo. E eu passava todo o meu tempo lá sentindo que eu não deveria estar ali, que eu não merecia estar ali. Eu tinha amigos próximos que eu amava, me questionando por que eu estava naquele curso, já que não era nenhum curso de mulher. E não é uma história da década de 50. E naquele dia, com aquele professor, foi um dia meio gota d'água e eu me senti humilhada. Eu sei que eu super me encontrei em letras, mas eu fico me perguntando às vezes se teria sido diferente se eu tivesse tido outro tipo de professores naquele curso, uma outra cultura naquela universidade, que não tratasse como inferiores quem eles julgavam que não merecia estar ali, que não pertencia àquele lugar. Ou tratando como inferiores quem estava num curso ou quem estava num outro que eles não consideram um curso com tanto privilégio. Umas coisas assim. Tem muita coisa que a gente tem que amadurecer emocionalmente para lidar, sim, mas eu acho que tem hora que ultrapassa essa linha. E que a forma como as pessoas tratam umas às outras pode sim causar a morte de vocações. A gente está o tempo todo aqui falando a universidade é isso, a universidade é aquilo, mas dizer a universidade é isso, a universidade é aquilo é algo super complicado, eu sei, as universidades não são iguais. Claro que tem muita coisa em comum, mas cada universidade, curso, programa é uma coisa, com a sua própria cultura. E a gente também não é igual, então a nossa experiência também não é igual. A experiência que eu contei ali foi horrível para mim, mas eu sei que aquela universidade não é assim para um monte de gente e por diversas razões.
E pensar nisso me ajuda a ter mais empatia quando alguém vem reclamar de algo comigo, porque não é porque tal professor é um querido comigo que ele vai ser um querido com todo mundo. E imagino que para os professores deva ser o mesmo, né? O aluno é um com cada professor. E também é um em sala de aula e outro como um orientando. E não é porque eu tô com super facilidade em acompanhar as leituras ou os experimentos do meu laboratório que seja assim com todo mundo. Ficar com isso em mente me ajuda a ouvir melhor o que as outras pessoas vêm me contar de suas experiências e também me ajuda a levar elas mais a sério. O Murilo Araújo, do canal Muro Pequeno no YouTube, também teve uma experiência bem difícil na universidade. Olha, acho que é importante começar dizendo que não fui eu que desisti da universidade, foi a universidade que desistiu de mim, para começar. Eu fui desligado do meu programa de pós-graduação, eu fui jubilado mesmo, né? As pessoas têm medo dessa palavra, assim, fui expulso, fui desligado, é um termo mais bonitinho, assim, mas o que acontece foi isso mesmo. Mas o que aconteceu foi que ao fim desses quase 5 anos, a universidade foi a responsável por esse rompimento, né? O desligamento veio da parte da universidade. Mas eu ainda digo que quando eu cheguei na primeira sessão de terapia, depois da notícia do desligamento, e foi quando eu consegui dizer em voz alta e admitir que a minha sensação diante daquela notícia que eu tinha recebido era a sensação de alívio. Eu tinha dito pra todo mundo, tava muito triste, muito decepcionado, porque tinha acabado, porque um projeto que eu quis tanto, que eu desejei, que eu investi quase 5 anos da minha vida. Algumas pessoas me perguntavam assim, mas se você não entrar com um mandado de segurança, não entrar com um processo, você acha que você não consegue estender aí esses 3 anos pra poder terminar? E eu acho que sim. Eu acho que eu teria conseguido, mas eu dizia que não, que a minha orientadora mesmo tinha dito que não tinha mais o que fosse possível fazer, e não sei o que não tinha mais jeito agora, que era isso mesmo. Mas a verdade é que eu não queria dizer pra ninguém, não tinha coragem de dizer pra ninguém, nem pra mim mesmo, que o que eu queria naquele momento era que acabasse mesmo. Eu só tive coragem de admitir isso quando eu cheguei lá nessa sessão de terapia, que eu disse assim, acho que o sentimento que eu tô é um sentimento de alívio, de acabou, eu não tenho que entregar mais esse negócio aqui e acabou, assim. Agora, até eu desistir da universidade, até eu desistir da vida acadêmica, levou um tempo ainda, né? E aí são as grandes sutilezas dos processos de violência que a gente vê dentro dessa experiência, que muita gente não se dá conta e a gente às vezes não se dá conta também, assim. A gente não se dá conta. Eu precisei olhar com muito distanciamento. Depois de um tempo, já saído da universidade, olhando de fora, depois de tendo feito muita terapia, eu digo que quando eu estava dentro do programa de pós-graduação ainda, eu tinha noção de que eu estava vivendo violência ali. Mas eu precisei olhar com muito distanciamento para entender o nível de violência que era mesmo, porque muitas coisas enquanto eu ainda estava ali eu ainda naturalizava. E também para entender a quantidade de sequelas que ficaram, né? Porque são coisas que só com o tempo mesmo, só depois de muito tempo que eu parei para ir no médico, fazer os exames e ver como é que tava, e ver o estado que tava a gastrite, ver o estado que tava a coluna, ver o estado que tava tudo no corpo, assim, né? Eu sou uma pessoa que normalmente, eu não tenho um histórico de desenvolver adoecimentos mentais, assim, eu nunca tive diagnóstico de uma depressão, por exemplo, de uma ansiedade, nem nada disso. Eu tive momentos muito deprimidos, uma fase profundamente deprimida durante o doutorado, uma fase em que eu ficava dias inteiros mesmo prostrado na cama, sem energia para nada, sempre naquela intenção de em algum momento me levantar e sentar para escrever, mas eu não, era quase um impedimento, uma paralisia física, assim. A minha psicóloga dizia isso, que eu tinha uma angústia que era paralisante. A sensação era essa mesmo, de estar paralisado em cima da cama o tempo todo, com o computador ali, sempre com aquela ideia de não, eu vou sentar para escrever, não, daqui a pouco eu vou sentar ali para escrever, uma procrastinação eterna, mas nesse lugar paralisante mesmo. Eu tenho dores crônicas no meu corpo por conta do processo, por conta da universidade, da vida acadêmica, assim,
Foi o presente que a universidade me deixou. 2 diplomas e 4 hérnias de disco, assim. Então, é puxado mesmo, assim, olhar pra essa história, pra essa trajetória, assim. Porque é isso, é uma quantidade muito grande de violência que muitas vezes opera nesse lugar das sutilezas mesmo, assim, que a gente quase não dá conta, não percebe, né? E aí levou um tempo, depois desse processo, amadurecendo esse desligamento, amadurecendo o que eu vivi dentro da universidade, foi só depois desse processo que eu entendi que eu não queria nem retornar, que eu não queria voltar, que eu não queria mais a trajetória acadêmica. Porque para além de entender todos os processos de violência que eu tinha passado, toda a trajetória da institucionalidade apodrecida com que eu me defrontei dentro daquele lugar, eu também me confrontei com o fato de que o tipo de conhecimento que eu queria produzir, o tipo de colaboração que eu queria dar com a minha produção, não necessariamente era uma contribuição acadêmica. E que o tipo de conhecimento que eu tinha vontade de fazer, de projetar, de espalhar, de produzir, de refletir, não cabia dentro, pelo menos, dos espaços acadêmicos por onde eu tinha passado. E eu precisei fazer um movimento de reinventar, de buscar outros espaços, outras possibilidades, até de me manter profissionalmente mesmo. E esses outros espaços, para mim, apresentaram caminhos mais interessantes e mais potentes do que o caminho que a universidade me apresentava. Formas de articular as minhas curiosidades, meus interesses de pesquisa, meus interesses de estudo, que para mim eram mais potentes, mais interessantes do que no contexto da universidade especificamente. E aí eu tô dando essa volta para dizer que é por isso que eu abraço meu fracasso. É por isso que eu gosto do meu fracasso, porque foi o fato da universidade ter desistido de mim que me apresentou um monte de outras coisas que eu não teria ido buscar se eu não tivesse sido desligado da universidade. E aí eu sempre digo a quantidade de coisas que eu continuaria me submetendo, que eu continuaria atravessando, que eu continuaria passando se eu tivesse permanecido na universidade. Se eu tivesse defendido a minha tese, se eu tivesse ido fazer um concurso, se eu tivesse ido virar professor, assim, eu tenho gratidão a esse desligamento. Porque esse desligamento me forçou a ter contato com outras coisas que me permitiram encontrar outros caminhos e desistir da vida acadêmica como uma decisão, como uma possibilidade de carreira profissional que eu almejava, que eu passei muito tempo almejando, né? Então foi meio essa minha trajetória, assim, complexa, né? E dura também, assim, em certos sentidos, mas que chegou nesse lugar de dizer assim, não, a universidade não é pra mim, e tá tudo bem, é um espaço que eu continuo achando potente para outras pessoas que estão dispostas a fazer essa disputa, mas existem caminhos fora da universidade para fazer aquilo que eu fui perseguir lá dentro, que eu achava que era o único lugar legítimo e autêntico para poder produzir essas coisas, né? Para poder me realizar profissionalmente, assim. Essa tomada de consciência para mim, ela foi bem significativa, assim, apesar de ter sido fruto de um processo muito violento. Eu me lembro de um título que Dom Luciano Mendes de Almeida, que foi um bispo da Arquidiocese Mariana, onde eu vivi um tempo, né, quando eu estava em Viçosa. Eu cheguei lá, ele tinha acabado de falecer, o bispo novo tinha um ano e pouco. Mas Dom Luciano, ele tinha recebido de uma faculdade de teologia o título não de doutor honoris causa, mas o título de doutor amoris causa. Um doutor não por causa da honra, mas um doutor por causa do amor que ele tinha pela teologia, pela causa dos pobres, enfim. E eu gostava de me entender assim, como um doutor amoris causa. Que eu não recebi o diploma, não recebi nenhuma validação, assim, mas eu tenho muito amor pelo tema da minha pesquisa, pelo meu interesse de pesquisa, e eu pude levar esse meu interesse de pesquisa e as coisas que eu estudei, as coisas que eu pesquisei a outros lugares através de outros trabalhos e de outras possibilidades de troca, de diálogo, de apresentação. Isso para mim foi muito importante, encontrar esses espaços fora da universidade onde eu conseguisse de alguma maneira encontrar acolhida para minha trajetória como um acadêmico fracassado, mas encontrar também espaço para compartilhar aquele conhecimento que eu produzi. Porque aí o fracasso é só para academia, mas não é um fracasso para mim enquanto pesquisador, enquanto a pessoa que produziu conhecimento, porque eu fiz muitas coisas, sigo fazendo muitas coisas com o conhecimento que eu obtive dentro da universidade, assim, né? Então, isso para mim também é muito importante. Foi uma coisa que
que me ajudou também a curar essas feridas e a dar outros caminhos para esse processo do desligamento. Foi um processo violento, porque foi um processo que foi não só violento, mas foi solitário também. O relato do Murilo é bem doloroso, né? E alguém pode estar ouvindo agora, pensando, ai, mas que desserviço trazer uma história que assim, ela tinha que estar animando a gente, não desanimando. Mas eu acho que a gente precisa ouvir histórias assim para ver que essa cultura ruim de alta produtividade, de normalização da violência, também matam vocações e é a gente que perde com isso. A ciência, a universidade e a sociedade que perdem quando tratam mal seus pesquisadores e afastam as pessoas de suas vocações. E também porque a gente precisa considerar que existe vida fora da academia, fora da universidade. E tá tudo bem viver uma vocação fora desse espaço e encontrar sentido e se apaixonar por um trabalho que não envolva educação, pesquisa. Realmente tá tudo bem. Você não é menos do que ninguém por conta disso, nem um fracassado por perceber que a academia, o mestrado, o doutorado não é pra você, tá perfeitamente bem. E eu queria aproveitar que a gente tá falando de sofrimento aqui para retomar um ponto sobre isso que eu levantei lá no primeiro episódio. Nem todo sofrimento é igual, né? O sofrimento que o Murilo narra é um sofrimento que tá muito ligado com a violência que ele sentiu. E é esse sofrimento com o qual eu não quero me compactuar. E eu não tô falando aqui por todas as pessoas que participaram do Homo Acadêmicos, que trabalharam no projeto do Homo Acadêmicos, tá? Agora eu assumo que é algo bem pessoal. Eu sei que algumas linhas teóricas e até pedagógicas vão reforçar o aprendizado pelo sofrimento. E aí eu traço uma linha, eu faço umas diferenças aí. Eu vejo que tem a angústia de passar por algo difícil, por um desafio. E sabe a dor do crescimento que tem adolescente que sente? É tipo isso que eu tô querendo dizer, uma dor de crescimento intelectual, de ter que reescrever um capítulo do TCC, dissertação, tese, porque não ficou bom, porque, a gente tá aprendendo e é difícil algo ficar bom de primeira, né? Então tem esse sofrimento, mas é uma dor, um sofrimento que eu entendo como diferente da dor infringida para ferir a dignidade do outro. Eu acredito que o trabalho duro não é fácil. Vai ter suor, vai ter cansaço, mas é diferente da dor de sofrer violência, de sofrer assédio, de sofrer abuso. Tem vez que, mesmo nesse sofrimento que fere a dignidade humana, que a gente vai aprender, tem. Mas eu vejo isso como uma graça, uma bênção para quem sofre. Eu não vejo isso como uma metodologia de ensino e aprendizagem que aquele que infringe e a gente tem que buscar reproduzir. Mais do que simplesmente falar sobre desistências, o episódio final da nossa série é sobre ajuste e reajuste de rotas. E isso pode acontecer por diversos motivos. O meu caso foi uma questão vocacional. Apesar do assédio moral que eu vivi naquela universidade, eu não conseguia me visualizar trabalhando como engenheira. E apesar de amar sala de aula, matemática não era minha área mesmo. A gente precisa parar e tentar se escutar, se compreender. Eu tô tentado a desistir ou eu tô empurrando com a barriga porque essa não é minha vocação? Ou porque essas matérias, a pesquisa estão muito difíceis e desafiadoras e eu tô cansada? Ou porque o contexto tá muito difícil e seguir trabalhando em 1, 2, 3 empregos tá exaustivo? Ou porque eu tô muito acomodado e eu não tô tendo a responsabilidade que eu preciso para lidar com os meus compromissos? Ou porque eu fiquei tão habituado a me dar bem no ensino médio, sem tanto esforço, que eu me acostumei a nadar no raso. E agora que a maré tá subindo, não tá tão agradável. Então, convenhamos, pode ser isso também, né? Outra questão que pode estar segurando a gente é o tema da pesquisa. Mesmo que a área seja a nossa área, às vezes o objeto da pesquisa perdeu o brilho, não é mais tão instigante,
Ou pode ser algo que esteja mexendo tanto com a gente, a nível pessoal, que esteja nos travando. Escuta a experiência da Agatha Avelar, que é doutoranda em Linguística pela Federal de Juiz de Fora. Bom, a minha tese de doutorado estava sendo feita a partir de um diário de imigração e eu estava trabalhando com autoetnografia. Então, eu precisava falar sobre uma experiência migratória que eu tive e falar disso em primeira pessoa. Então, realmente era algo muito expositivo, né? Da forma como eu vejo hoje, não estava funcionando justamente porque, para fazer essa pesquisa, eu precisava reviver toda a minha experiência migratória, que, de forma geral, eu diria que não foi boa. E, para além disso, eu precisava deixar isso exposto permanentemente. Porque não só eu teria ali a experiência da banca, né, que seria desconfortável para mim, mas a tese ficaria exposta permanentemente para quem, né, posteriormente fosse ler. Então, realmente, acho que era super expositivo, ainda mais de um tema que, para mim, não estava realmente confortável. Só que eu passei muito tempo achando que o grande problema era o doutorado em si. E não estava claro para mim que o problema era o tema, né? E agora é até engraçado pensar nisso, porque olhando para trás é muito óbvio que o problema era o tema. Mas foi só com a ajuda da minha psicóloga, né? Estava num processo terapêutico que no momento estava muito focado nisso. E aí, com a ajuda dela, eu entendi que do jeito que aquilo estava acontecendo, realmente eu não ia conseguir sair do lugar. E aí ela me perguntou se eu não teria possibilidade de fazer a mudança do tema. E aí eu fiquei apreensiva de trocar por conta de prazo, né? Eu já estava muito perto de ter que terminar. Faltava ali pouco mais de 6 meses só para ter que terminar, então eu teria que mudar muito em cima da hora. Mas, ao mesmo tempo, foi nítida a necessidade de trocar de tema, porque, por mais que tivesse esse lado da apreensão, que era em relação ao prazo, eu fiquei muito animada quando eu pensava nessa parte da temática, entendeu? Então, essa parte me motivou muito. E aí eu percebi que, de fato, faria mais sentido trocar, mesmo que em cima da hora. Talvez o que a gente precisa é desistir de algumas práticas. Nem todo mundo precisa ser o melhor da turma, sabe? E eu não tô dizendo pra fazer as coisas tudo relaxado, mas no mundo doente por desempenho, ser medíocre pode ser a melhor coisa que a gente possa fazer pela nossa própria saúde. E eu tô falando de ser medíocre, entre aspas, no sentido de fazer o melhor que você dá conta, mantendo a sua saúde em dia, sem virar à noite sem dormir, sem colocar uma meta de publicar 5 artigos por ano, enquanto participa de outros 3 eventos e trabalha em mais 2, e faz 3 matérias e ainda faz o estágio docente, sabe? Esse combo maravilhoso. E, nesse sentido, conhecer as regras do jogo ajuda a gente a se sentir mais seguro nessas decisões. O programa Pode Me Desligar se eu não for em 5 eventos esse ano? A CAPES ou o CNPq podem cancelar a minha bolsa porque eu não entreguei 10 artigos esse ano? Quais as condições para cancelarem uma bolsa ou uma vaga na universidade? Até porque essa lógica de alta produtividade, como se fosse uma linha de produção, não faz bem nem para a ciência. Algumas pesquisadoras, como a Isabelle Stengers, que a gente vai deixar lá nas referências, fala até de uma desaceleração da ciência. No canal Muro Pequeno, no YouTube do Murilo Araújo, ele conta que uma das pressões que ele sentiu foi porque ele chegou no programa de pós num momento em que a nota do curso tinha caído de 5 para 4. E a direção tinha decidido que, para o próximo triênio, eles iam subir a nota de 4 para 6, um salto gigante. E ele conta como que isso fez mal para os estudantes. Passa no canal dele para ver.
Tem uma frase do Paulo Freire no livro Pedagogia da Esperança que eu gosto muito. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. E esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. E é isso. A gente deseja que essas inquietudes e insatisfações que você sente não te segurem, mas que te ajudem a se mover e se mover para algo novo. Algo que não seja indiferente nem à sua própria dor e nem à dor dos outros. Onde a gente possa explorar o mundo por meio das ciências e se maravilhar em paz. Olhando adiante para uma outra novidade de vida com mais amor e justiça. Porque a gente pode desistir de muita coisa, mas não pode desistir de ter esperança. Desiste daquela pesquisa, daquela universidade, daquele hábito que não tá te ajudando a ir pra frente. Pode desistir. Só não desiste de ter esperança. E assim a gente vai encerrando esse episódio e a temporada do nosso projeto Homo Acadêmicos. A gente falou sobre abuso, sobre violência, comunidade, sobre desistências, sobre ajustar rotas e sobre o nosso papel nesse mundo complexo e cheio de nuances. Mas a gente também falou sobre como que a gente pode escolher os nossos caminhos, mesmo quando parece que a gente está encurralado. No final das contas, cada uma dessas escolhas pode conduzir a gente a, pelo menos, um entendimento mais profundo de quem a gente é e do que a gente realmente quer. Se tem algo que eu gostaria de deixar com você depois dessa conversa, é que desistir não é sempre sinal de fracasso e persistir não é sempre sinal de sucesso, independente da dificuldade que se impõe à nossa frente. A gente vive uma vida que nem sempre deixa margem pra gente explorar, repensar e mudar de ideia. Então, se tiver a oportunidade de reavaliar e decidir pelo que faz sentido, e se isso envolver deixar algo pra trás, tá tudo bem. Às vezes, mudar a rota é o passo mais corajoso que a gente pode dar pra chegar no nosso melhor destino e da melhor maneira. Pessoalmente, eu espero que a gente consiga, de alguma maneira, escutar aquela vozinha que vem lá de dentro e saber diferenciar quando ela tá só cansada, tentando sabotar a gente, e quando que ela tá chamando a gente para um caminho novo. E se esse episódio ajudou você a refletir um pouco mais sobre isso, espero que ele siga reverberando de um jeito bom e leve em outros fones de ouvido por aí também. A gente agradece por você acompanhar essa jornada até aqui, por ouvir até o final e por permitir que a gente fale de temas tão complicados que abordam questões estruturais complexas e situações que a gente gostaria que nem existissem, mas que no fundo é também sobre reencontros, sobre como que a gente pode reencontrar com os nossos propósitos, com a gente mesmo e com as possibilidades que ainda nem imaginamos ou sonhamos. Você ouviu Homo Acadêmicos. Roteiro e apresentação por Débora Vieira. Apresentação em espanhol por Esteban Munhoz. Apresentação em inglês por Alejandro Ortiz. Apoio no roteiro Robson Cruz, Ana Bezerra Felício e Raquel Maia. Apoio com os recursos Ana Bezerra Felício, Débora Vieira, Elisa Feres, Josué Almedo e Raquel Maia. Tratamento de roteiro por Frederico Lopes.
Apoio em comunicação, Elisa Feres e Lorena Brondani. Edição e distribuição por Laura Beber. Design gráfico e web por Amanda Lopes. Tradução para o inglês por Tomás Friseiro. Tradução para o espanhol por Débora Vieira. Um agradecimento a Shade Leon, Arielle Cortez, Remy Ocon, Mônica Cortez, Ruth Hicks, Christopher Reis, Luana Sofiati, Roland Kubahiro, Tânia Bradanovic, Leslie Bend. A você que nos acompanhou desde o começo, nós agradecemos por ter estado conosco. Essa foi a primeira temporada do podcast Homo Acadêmicos, um projeto financiado pela Fundação John Templeton que não necessariamente reflete as opiniões da Fundação. Continue nos seguindo nas plataformas e acesse nosso site homoacademicos.org para saber mais sobre nós e encontrar nossos futuros projetos. E também considere fazer uma contribuição financeira de agradecimento e incentivo caso você tenha gostado do nosso trabalho e imagine uma segunda temporada.